Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de março, nós vamos meditar de Juízes, do capítulo 5 ao capítulo 8. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos ouvir, ler e meditar no Cântico de Débora. Isso mesmo, ontem nós vivenciamos essa experiência extraordinária, né? Dessa profetisa, Débora, que influencia a sua nação e que se torna um ponto de apoio, de impulsionar até mesmo o exército, né? E ela vai para a guerra junto com eles, isso. E aí ela traz este cântico. Veja bem, naquele dia Débora e Baraque, que era o comandante, filho de Abinoão, entoaram um cântico. Os líderes de Israel assumiram o comando e o povo seguiu a boa vontade e louvem todos a Deus. Ouçam, reis, preste atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor. Sim, tocarei música ao Senhor, o Deus de Israel. E é nesse cântico que nós vamos ter o nosso versículo do dia. Isso mesmo, nos incentivando a proclamar ao Senhor em tempo, fora de tempo, independente de onde nós estivermos. E aí ela continua falando: Senhor, quando saíste de Seir e marchaste desde o campo de Edom à terra de Temeu, e as nuvens do céu despejaram chuva, os montes estremeceram na presença do Senhor, o Deus do monte Sinai. Na presença do Senhor, o rei de Israel, o Deus de Israel. Nos dias em que Sagar, filho de Anate, nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas e os viajantes tomaram um caminho tortuoso, restavam poucos no povoado de Israel, até que Débora, se levantando como mãe sobre Israel. Olha a posição desta mulher aqui, né? Olha só o posicionamento dela, né? Nós sabemos que ela era juíza em Israel, ela atendia ali o povo debaixo, né, de uma árvore. E aí nós aqui vemos que ela se posiciona, ela se levanta, muito mais que uma juíza, como uma intercessora, como uma mãe sobre Israel. Quando Israel escolheu os novos deuses, a guerra chegou às portas da cidade. Mas não se via um só escudo ou lança entre 40 mil guerreiros de Israel. Meu coração está com o comandante de Israel, com aqueles que ofereceram para lutar. Louvem ao Senhor. Considere estas coisas, vocês que montam jumentas brancas, que se estendem em finas mantas, você que caminha pela estrada, ouça a música dos povoados reunidos junto aos bebedouros, ali relataram as justas vitórias do Senhor e a justa vitória do Senhor e de seus camponeses em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas da cidade. Desperta, Débora, desperta, desperte, desperte, e entoie um cântico. Levanta-te, Baraque, levem embora os cativos, filhos de Abinoão. Então os sobreviventes desceram contra os poderosos, e o povo do Senhor marchou por mim. Contra os guerreiros, desceram a Efraim, terra que antes pertencia aos amalequitas. E aí ela continua falando: seguiram você, Benjamim, com os seus soldados, e Maqui desceram os comandantes de Zebulon, os príncipes de Issacar, mas também homens da tribo de Ruben. Houve grande indecisão na tribo de Ruben, porque ficaram entre os currais, ouvindo pastores assobiarem os seus rebanhos. Sim, da tribo de Ruben houve grande indecisão. Gileade continua ao leste do Jordão. E por que Dan ficou junto aos navios?
A Cércia assentou-se inerte na praia, mas Zebulon arriscou a vida, assim como fez Naftali das regiões altas do campo. Os reis de Canaã vieram e lutaram em Tanak, perto da região e das águas de Megido, mas não levaram despojos de prata. Desde os céus, as estrelas lutaram, as estrelas em suas órbitas lutaram contra Cícera. O rio de Quizon arrastou o antigo ribeiro de Quizon, que eu marche diante de que eu marche adiante com coragem. Os cascos dos cavalos martelam no chão, golpeando, galopando seus poderosos cavalos de guerra. Amaldiçoem os habitantes de Melós, diz o anjo do Senhor, amaldiçoados pois não vieram ajudar o Senhor contra os fortes guerreiros. Jael, esposa de Éber, o queneu, a mais abençoada entre as mulheres, que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Cícera lhe pediu água e ela lhe deu leite. Numa vasilha digna de nobres, trouxe-lhe a coalhada, com a mão esquerda pegou uma lança, uma estaca de tenda, e com a direita o martelo de trabalhador. Com eles atacou Cícera e esmagou a sua cabeça em um só golpe, rachou-lhe e atravessou-lhe o crânio. Ele se curvou, caiu e ficou ali, esticados aos pés de Jael. E no lugar onde se curvou, ali caiu e morreu. A janela da mãe de Cícera olhava para fora, atrás da treliça. A janela clamava: por que o seu carro de guerra demora tanto? Por que não ouvi o som da sua carruagem? Suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia estas palavras a si mesma. Devem estar repartindo os despojos que tomaram. Uma das moças para cada homem. Haverá túnicas coloridas para Cícera, túnicas coloridas e bordadas. Sem dúvida, despojo haverá. Túnicas coloridas bordadas dos dois lados. Senhor, que todos os teus inimigos assim sejam destruídos. Mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol, com toda a sua força. Então, houve paz na terra por 40 anos. E aí, depois desses 40 anos, adivinha o que aconteceu? Veja só, os israelitas fizeram mal que era aos olhos do Senhor. E aí, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Durante, sabe quanto tempo? 7 anos. E os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores dos midianitas, de Amaleque, de outros povos leste, atacavam Israel. Atacavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois, jumentos e não deixava coisa alguma para Israel comer. E aí, estes bandos de inimigos que vinham com seus rebanhos e tenda, era como uma praga de gafanhotos. Os midianitas reduziram a Israel a maior e absoluta pobreza. E o povo pediu socorro a quem? Ao Senhor. Isso mesmo. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel,
Eu os tirei da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e todos aqueles que te oprimia. Expulsei os seus inimigos e dei a você a terra deles. Disse a você: eu sou o Senhor teu Deus. Não adorem deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, o clã de Abiezer. Gideão, que era filho de Joás, estava debrulhando trigo, isso, no fundo de uma prensa de uva. Em outras versões fala lagar, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. E aí o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. E Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres dos nossos antepassados, aqueles que nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, Senhor, nos abandonou e nos entregou na mão desses midianitas. Então o Senhor voltou para eles e disse: vai com a força que você tem e liberte Israel da mão dos midianitas, porque sou eu que te envio. Mas o Senhor: como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, diz o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: se de fato posso contar com a sua ajuda, dai-me o sinal, que é mesmo que o Senhor que está falando comigo. Por favor, não vá embora até que eu traga a minha oferta. E ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. E Gideão foi depressa para casa, cozinhou o cabrito com 10 a 20 litros, farinha, preparou os pães sem fermento, depois colocou a carne no cesto, o caldo numa panela e levou para fora e ofereceu ao anjo que estava debaixo da árvore. O anjo de Deus lhe disse: coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame nela o caldo. E Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou a carne e os pães com a ponta da vara que estava na sua mão, e logo subiu um fogo da pedra que consumiu o que Gideão havia trazido, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Então, nós sabemos aqui que quando ele fala o anjo do Senhor, é uma personificação do próprio Jesus, aqui manifesto no Antigo Testamento. E aí, naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que o seu pai fez a Baal. Corte o poste ídolo de Acera, que fica ao lado do altar. Depois, construa um altar para o Senhor seu Deus no alto dessa colina. Arrume as pedras com cuidado e sacrifício o touro sobre o altar. No holocausto, e use como lenha a madeira do poste de Acera que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém, fez tudo de noite, com medo de que a sua família, e o povoado da cidade. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado. E aí, viram também que o poste de Acera, que estava ao lado dele, também tinha sido retirado,
E aí os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. E aí pediram: traga-o para fora. Exigiram os homens da cidade. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Acera. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: por que vocês defendem Baal? Acaso pretende salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou o seu altar. E dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubbaal, isso é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. E aí nós vamos ver que, em meio a tudo isso, Gideão vai pedir um sinal para Deus. Isso mesmo, é aquele famoso sinal, né? Do novelo de lã secar, ao redor fica molhado, depois inverte-se e nos mostra aqui, né, que Deus, ele muitas vezes entende a fragilidade do nosso sentimento, dos nossos pensamentos, das nossas dúvidas, porque ele entendeu aqui a fragilidade, né, a incerteza de Gideão e ajudou ele a se fortalecer na coragem, na certeza de que Deus estava com ele. Pois bem, então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha. E os homens da clã de Abiezer o seguiram. Também enviou mensageiros à tribo de Manassés, Assé, Zebulon, Naftali, convocando seus guerreiros, e todos deveriam atender a este chamado. Pois bem, e aí Gideão diz a Deus: se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dai-me uma prova. E hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira que se peneira os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel. E aí, como prometeste, né, foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Enquanto Gideão disse ao Senhor: peço ainda que não fique irado comigo, mas que permita-me fazer mais um pedido. Deixe-me usar esta lã, por usá-la como uma prova. Desta vez, que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto do orvalho. Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. E pela manhã, a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho, né? E aí, por fim, nós vamos ver Gideão derrotando os midianitas, né? E olhe só como vai ser essa batalha tão importante. Jerubbaal, isto é, Gideão, né? Lembra que trocaram o nome dele porque ele derrubou o altar de Baal? Pois bem, ele e todo o seu exército se levantaram da madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. O exército de Midian estava acampado a norte deles, no vale perto da colina de Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel vai se vangloriar diante de mim, dizendo que se libertou pela sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo, assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. Então, aqui o primeiro comando é que os medrosos e aqueles que estavam assustados deveriam voltar para casa. Sabe quantos voltaram? 22 mil homens voltaram. Sabe quantos restaram?
10.000 homens. Mas Deus fala para ele: seu exército, Gideão, ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte e eu provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos para beber água das mãos, lambendo como se fossem cães. No outro, coloque todos que se ajoelham e põe a boca na água para beber. E agora, depois de separar os homens em 2 grupos, nós vamos ver que o texto fala que todos os que se ajoelharam, colocando a boca na água para beber, apenas 300 homens beberam a água nas mãos e os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. E o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens te livrarei, Israel, e entregarei os midianitas na tua mão. Mande para casa os demais. E Gideão ordenou que recolhesse a provisão das trombetas de chifre de carneiro e outros guerreiros e os mandou para casa e manteve consigo 300 homens. E aí o acampamento dos midianitas ficava em frente de Gibeão, descendo do vale. Naquela noite, o Senhor lhe disse: levanta-te, desça ao acampamento dos midianitas, pois eu te entregarei ele nas tuas mãos. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com o seu servo Purá. Ouça o que os midianitas estão dizendo de vocês e se encham de coragem, e isso terá ânimo para atacar. Então Gideão e o seu servo Purá desceram aos limites dos acampamentos do inimigo, do exército de Midian, de Amaleque e dos povos leste, que cobriam o vale como uma nuvem de gafanhoto. Né? Então você percebe como era grande o exército dos midianitas. Seus camelos eram tão numerosos como as areias do mar. Impossível de contar. E Gideão se aproximou no exato momento que um homem contava um sonho ao seu amigo. O homem disse: tive um sonho, do qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento dos midianitas. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. O amigo respondeu: o sonho só pode ter um significado. Uma coisa: a espada de Gideão, filho de Joás, os israelitas. Deus o entregou todo o exército midianita nas mãos dele. E quando Gideão ouviu o sonho, a sua interpretação, prostrou-se em adoração ao Senhor. Isso mesmo, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o exército midianita em nossas mãos. Olha que coisa mais linda, né? Você ir para uma guerra sabendo que você já será o vencedor. Pois bem, olhe só. E aí, nós vamos ver que pouco depois da meia-noite e da toca da guarda inimiga, Gideão e seus homens chegaram aos limites do acampamento midianita e de repente tocaram a trombeta. Quebraram o vaso de barro. Então, os 3 grupos tocaram a trombeta e quebraram os vasos, segurando a tocha na sua mão esquerda e a trombeta na direita. E todos gritaram: a espada do Senhor, a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para outro, gritando, apavorados enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram a trombeta, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem um contra os outros. Com as suas próprias espadas, matar os seus próprios irmãos.
Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes. Então Gideão convocou os guerreiros de Naftali, Asser, Manassés, que se juntaram aos demais para perseguir os midianitas, né? Desçam e ataquem os midianitas e não permita que eles cheguem aos pontos mais rasos da travessia do Jordão em Bet-Bará. Todos os homens de Efraim obedeceram. Capturado Oreb, Zeeb, os seus, que eram os comandantes midianitas, mataram Oreb da rocha, né? E Zeeb na prensa de uva. Depois continuaram a perseguir os midianitas e, por fim, levaram a cabeça de Oreb e de Zeeb para Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Gibeá vai matar Zeba e Zalmuna. Então, os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão, por que você nos tratou desta forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? E o repreenderam duramente. Gideão, porém, respondeu: o que eu fiz em comparação com vocês? E a sobra das uvas da colheita de Efraim não são a melhor que todas as colheitas pequenas das clãs de Abiezer? Deus entregou nas mãos de Oreb e Zeeb, os comandantes dos exércitos midianita. O que eu fiz em comparação com isso? Quando ouviram a resposta de Gideão, a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Então Gideão atravessou o Rio Jordão com os 300 homens e, embora estivesse exausto, continuaram a perseguir os seus inimigos. E quando chegaram em Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade: por favor, deem-me um pouco de comida aos meus guerreiros. Eles estão muito cansados e estou perseguindo Zeba e Zalmuna, reis de Midian. Mas os líderes de Sucote responderam: primeiro capture Zeba e Zalmude e então daremos comida ao seu exército. Muito bem, disse Gibeão, depois que o Senhor entregar Zeba em nossas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês com espinhos e com espinheiros do deserto. Dali, Gideão subiu a Peniel, onde também pediu comida e recebeu a mesma resposta. Disse ele ao povo de Israel: quando voltar vitorioso, derrubarei essa torre. E aí nós vamos ver que é exatamente isso que vai acontecer. E depois, então, Israel disseram a Gibeão, os israelitas, né? Seja nosso governador, você, o seu filho, o seu neto, devem nos governar, pois nos libertou dos midianitas. Gideão, porém, respondeu: nem eu, nem meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará. Mas tenho um pedido a fazer. Cada um de vós deu uma argola de ouro e tomou, junto com os despojos dos seus inimigos, uma vez que os inimigos eram ismaelitas e todos usavam argola de ouro. Com todo prazer, responderam eles, e estenderam tudo numa chapa. Aí cada um jogou ali sua argola de ouro que havia tomado como despojo. Os pesos das argolas de ouro totalizou por pouco mais de 20 quilos, sem contar os enfeites e pendentes de roupa de púrpuras que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e colocou em Ofra, sua cidade. E todo Israel, porém, se prostituiu, fazendo colete de objeto de adoração. E ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família.
Este é o relato com que os israelitas derrotaram os midianitas e nunca eles se recuperaram. 40 anos, o restante da vida de Gibeão, houve paz na terra. E aí nós vamos agora conhecer a descendência de Gideão. Olha só. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa. Gerou 70. Isso mesmo que você ouviu. 70 filhos do sexo masculino. Porque ele tinha muitas esposas. Também tinha concubina, que também vai dar à luz, né, a filhos para ele. Então, após a morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando a imagem de Baal, fazendo Baal-Beri seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor seu Deus, que o havia livrado de todos os inimigos ao redor. Também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jebual, isto é, família que era de Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito em Israel. E amanhã nós teremos, né, Abimeleque, que vai governar sobre Siquém. Nós teremos amanhã também uma parábola no livro de Juízes. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.